Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas e está de olho nas informações de mercado. A gente tem a movimentação hoje de Chicago, movimentação bem estável ali, sem grandes novidades para os preços. A gente tem uma soja perdendo entre 0,5 e 3 pontos nos principais vencimentos. O mercado agora me parece que entrou aí num momento de calmaria. Vamos perguntar se procede essa expectativa aí, justamente para quem está lá nos Estados Unidos acompanhando de perto toda a movimentação em Chicago, que é o Aaron Edward, consultor de mercado. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender. O que aconteceu com o mercado? Parece que está sem notícia, sem novidade, Aaron? Pois é, a história autista não foi embora. Ainda temos o conflito Rússia-Ucrânia, ainda temos as perdas de soja no Brasil, ainda tem muita novidade. Mas não é mais novidade, não é mais tanta novidade, já são notícias conhecidas. Então, o mercado está contente em caminhar lateralmente. Nós costumamos falar que quando nós temos esse comportamento, que as baixas vão ficando mais altas e as altas mais baixas, é que o mercado está ficando como se fosse uma mola que fica apertando cada vez mais até que ela define para que lado que ela vai sair. Então está nesse quadro e estamos a expectativa é que continue um pouquinho mais esse movimento lateral do preço. Quando você fala um pouquinho mais, até o quê? O final do mês tem esse boletim de área plantada nos Estados Unidos pode ser uma novidade aí para o mercado ou também já meio que estaria sendo precificado já? Excelente colocação. Em relação a choques, a safra brasileira está acontecendo, o plantio nos Estados Unidos está previsto, a maioria dos produtores com quem eu falo, o dia 1 que eles esperam entrar na roça é 15 de abril. Então, entre agora e o meio de abril, nesse próximo mês, nós temos o relatório de área do USDA do dia 31. Pessoalmente, devem trazer uma área grande, mas eu não tenho muita preocupação que isso vai derrubar preços de uma forma drástica, porque nós temos ainda todo esse quadro autista, mas essa data tem que passar, na minha concepção, antes de termos novas altas ou um mercado bem explosivo para cima. A gente pode trabalhar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas esse movimento lateral deve continuar pelo menos até o fim do mês, na minha opinião. Então, chegando no final do mês, tem um impacto desse anúncio do mercado, da área. No entanto, não é uma coisa que vai precificar de novo a soja. Ele vai fazer aquele movimento momentâneo ali nos preços, mas a tendência mesmo será dada a partir do momento que a safra americana estiver em desenvolvimento. Exatamente. O quadro atual, nós estamos na situação em que nos Estados Unidos, os inventários de soja não são tão baixos a trazer um desespero, uma ansiedade, mas precisa da próxima safra desesperadamente. Então, já com as reduções de produção no Brasil e essa incerteza sobre a safra norte-americana, até que não haja uma garantia, uma certeza de que vai ter essa próxima safra de soja nos Estados Unidos, eu não vejo um risco do lado de baixo para o preço de Chicago muito grande. Depois disso é outra história. Muito bem. A questão da demanda, Aaron. A gente está preocupado, obviamente, com a oferta, tem muita incerteza em relação ao que vai ser oferecido, mas e o comportamento da demanda? Te preocupa de alguma forma? Como é que você está vendo o comportamento da China? A China está demandando o que precisaria da soja americana, enfim. Demanda pela soja brasileira eu não estou preocupado, não tenho preocupação. Demanda pela soja norte-americana, a China ainda não veio em peso para comprar mais soja do que era o esperado por aqui. Ou seja, teve essas reduções na oferta de soja no Brasil, mas elas não se traduziram em aumentos além do esperado nas exportações de soja dos Estados Unidos, pelo menos não por hora. A demanda interna dos Estados Unidos está apanhando um pouquinho
para comprar soja na casa dos 17. Ou eles vão ter que conseguir repassar esses custos, reestruturar para pagar um preço mais alto, ou então a gente tem encostado num teto no mercado doméstico norte-americano ali na casa dos 17. O que também traz um teto para o mercado internacional? Traz um teto para Chicago. A história do prêmio e do câmbio no Brasil, como eu já comentei antes, em anos de preços de safra curta, de pouca soja, o prêmio tende a valorizar e valorizar bem até setembro, outubro, novembro, até certeza da próxima safra. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para o prêmio no Brasil se fortalecer. Eu acho que o câmbio também tem espaço para favorecer o produtor no Brasil. Chicago, para ter novas altas, para mim nós vamos precisar de ou uma quebra de produção, que o comprador de soja fala, eu preciso da soja, custe o que custar, ou então de uma aceitação maior pelo mercado desses preços elevados. Então, para Chicago subir mais, nós vamos ter que ter algumas alterações. Isso não quer dizer que o produtor brasileiro não pode se beneficiar de preços mais altos mais para frente. Porque você tem razão, você tem o Chicago estabelecido, mas o produtor brasileiro trabalha com mais prêmio e mais dólar, né? Exatamente. Se esses dois, e tem fôlego os dois. Sim, se esses dois fundamentos tiverem fôlego, ganharem fôlego aí nas próximas semanas, nos próximos meses, enfim, a gente consegue descolar, digamos assim, do preço internacional, né? Sim, e só complementando isso, ainda tem soja para ser vendida no Brasil, então não quer dizer que o preço amanhã vai ser mais alto que o hoje. Tem que chegar a safrinha de milho, tem que ver a questão de armazenagem, tem que deslocar essa soja para as partes do Brasil que precisam de mais, ou para o mercado de exportação. Então tem bastante trabalho de logística para movimentar essa soja dentro do Brasil e para o mercado de exportação, que o produtor pode não se beneficiar nos próximos 1 a 2 meses, como ele acha que deveria. Isso não quer dizer que mais para frente não vão ter boas oportunidades para o produtor brasileiro. Se dá para segurar soja, paciência. Muito bom. É isso aí. Então, temos aí cenários a serem construídos pela frente. Até o final do mês, o mercado tende a trabalhar nesse intervalo aí, sem grandes mudanças no patamar de preços, a depender do que o relatório de acreagem aí nos Estados Unidos traga de informação. Esse mercado pode reagir, mas de uma maneira pontual, porque como o Aaron disse, é só uma expectativa de plantio. A gente precisa entender se definitivamente esse plantio vai acontecer e se definitivamente as áreas vão se desenvolver de forma significativa a ponto de garantir a oferta que o mercado está esperando. Se nada disso acontecer, daí a gente vai ver de novo aquela volatilidade e quem sabe até busca por novos patamares de preços, né, Aaron? Sim, é possível. E só para complementar, o plantio ainda falta 1 mês para começar. Pois é. Mas se querem saber o produtor, ele está falando que já está seco. O produtor daqui já está reclamando da seca, né? Saindo do inverno, ano passado foi seco, continua seco, teve pouca neve. Então, ainda tem muito capítulo pela frente, mas estamos acompanhando. A gente já ouviu essa teoria também por aqui já, desse início seco da safra americana. Vamos ver, vamos ficar de olho. Haja coração. Haja coração. Obrigado, Aaron. Abraço. Abraço. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos lá. Você vê aí o maio, 16 dólares e 68 centes por bushel, perdendo meio pontinho. O julho, 16,45, perdendo 1,5 ponto. O agosto, 16,02, perdendo 2 pontinhos. O setembro, 15,19, 15 dólares e 19 centes por bushel, perdendo 3 pontos mais 25. Nada muito expressivo, só mesmo uma pressãozinha tímida aí nos preços da soja em Chicago. Vamos ver o milho.
Milho para maio, 7 dólares e 41 centes por bushel, perdendo 12 pontos mais 75. O Maia tentando se juntar de novo, né? O Maia que tinha tido ali uma estilingada, principalmente puxado pelo trigo, mais recentemente, agora tentando se juntar de novo naqueles níveis mais adequados ao mercado, como julho, por exemplo, 7 dólares e 12 centes por bushel, 6 pontos mais 25 de queda hoje. O setembro caiu 2 pontos mais 75 a 6,64. Dezembro, 6 dólares e 45 centes por bushel, meio pontinho de alta é o suficiente aí para dar o toque do dia à evolução dos preços para o milho lá na Bolsa de Chicago. E para finalizar, o trigo, vamos lá. Trigo caiu bastante hoje, julho 10 dólares e 44 centes por bushel, perdeu 31 pontos mais 25, setembro 10 dólares e 5 centes, perdeu 25 pontos, dezembro 9,67, 20 pontos e meio, e o março fechou a 9 dólares e 40 centes por bushel, 10 pontos de baixa. São esses os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que a gente está de volta com os nossos boletins ao vivo na segunda-feira. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.